meu nome é Teresa Campos, sou nutricionista da Nutrémia e hoje voltamos aqui ao Museu dos Biscainhos, no projeto Nutrição, Cultura e Bem-Estar, Nutrémia. Vamos estar aqui à conversa com a doutora Teresa Essa, museóloga do museu, e iremos aqui trazer algumas informações para conseguirmos compreender esta melhor relação entre a nutrição e a história da alimentação, ou seja, o que é que a história da alimentação nos traz. O Museu dos Biscainhos ilustra o contexto vivencial da sociedade portuguesa do século XVIII, ou seja, mostra de uma forma bastante acessível como se organizava o cotidiano de uma casa senhorial. Estamos numa das primeiras salas de jantar de Portugal. A sala de jantar surge como o espaço fixo para tomar as refeições, porque o século XVIII, o período barroco, é o período da festa, é o período da pompa e, portanto, era uma constante a realização de banquetes. Realmente, nós temos uma gastronomia em Portugal que tem que ser avaliada em diferentes vertentes. De facto, é entre as classes abastadas que realmente a grande situação de riqueza ao nível da cozinha, riqueza, variedade e pompa, acontecia para um número restrito de pessoas. E enquanto que na classe popular nós temos uma alimentação que se baseia essencialmente, portanto, em plantas, em legumes, a batata que vem, portanto, da América e que começa por ser alimento para os animais e só mesmo mais tarde passa a ser consumida pelo ser humano, entre digamos, a classe popular, e alguns anos mais tarde, já entrando no século XIX, é que vai realmente entrar na mesa do nobre. Não há dúvida que o grande consumo de carne só se deu de uma forma mais forte a partir do século XX. As leguminosas eram um alimento quase das classes sociais mais pobres e, no fundo, é um alimento de eleição, ou seja, nutricionalmente é muito mais rico em proteínas, em hidratos de carbono, em fibras alimentares, inclusive em ferro, e portanto poderemos pensar nestas mesmas leguminosas como uma forma de alternativas ao arroz e à batata. Também o arroz, comparativamente àquilo que julgamos, foi um alimento também muito recente em termos de história da alimentação, e por outro lado também utilizar as leguminosas como uma forma de conjugarmos com os próprios cereais e poder ser uma alternativa às refeições de carne, pescado e ovos. Portanto, eu acho que poderemos até sistematizar bastante bem desta forma, ou seja, termos uma consciência diferente relativamente à nossa alimentação e podermos fazer outras escolhas, sempre com a ideia de que, com mais conhecimento, podemos também construir um melhor futuro. É com imenso prazer que o Museu dos Biscainhos apresenta esta verdadeira preciosidade. Trata-se do primeiro livro de gastronomia realizado em português. A sua primeira edição foi em 1680, chama-se Arte de Cozinha e foi escrita por Domingos Rodrigues, mestre de cozinha real. O livro que nós possuímos não é a primeira edição, mas é uma edição ainda do século XVII, é uma edição de 1693. Agora estamos num novo espaço, que aqui a doutora Teresa já nos vai explicar. Estamos no gabinete e vimos precisamente falar aqui sobre as bebidas que estavam presentes nesta altura. Também, portanto, o que a história nos diz, e nomeadamente a história da alimentação, é que quer o chá trazido pelos portugueses, pelas suas expedições ao Oriente, quer, por exemplo, o café também trazido pelos turcos através da Etiópia e do Iêmen, e ainda também relativamente ao chocolate que foi trazido das Américas pelos espanhóis. Desde sempre tivemos determinados consumos, mas também esta rubrica serve para podermos refletir sobre esses mesmos consumos. O café, que teve uma rota já também referenciada pela Teresa, aqui presente,
de facto vai estar associado de uma forma muito intensa a todos os encontros sociais. O café, portanto, tornou-se uma bebida obrigatória, criaram-se até, vamos dizer, recipientes para exatamente o consumo do café, as cafeteiras e a chávena de café. O café era adoçado e muitas vezes acompanhado de fatias de pão. E aqui temos um cesto de pão, uma peça em porcelana chinesa, dinastia Qing, porque o português gostava muito de doces, geralmente colocava nestes pratinhos, chamados covilhetes, também em porcelana chinesa, porcelana Qing, e as tais fatias barradas com manteiga, como nós ainda hoje muito apreciamos. O chá preto e o chá verde, de facto, foram trazidos pelos portugueses, como a Teresa também referenciou, vem do contacto excepcional, privilegiado que Portugal teve com o Oriente, concretamente com a China, também com o Japão, mas especialmente com a China, e vai trazer, através da abertura da rota oceânica a partir de 1498 por Vasco da Gama, vai trazer para a Europa o hábito de tomar chá. Eu aproveitava também para trazer aqui uma informação que me interessa naturalmente como nutricionista. É que estas bebidas eram tomadas, portanto, de origem, sem qualquer adição de açúcar. No entanto, nesta altura, nós temos o açúcar como um produto do comércio mundial com extrema relevância e pelo seu impacto na economia, portanto, e também porque estávamos habituados à época a um paladar crescentemente mais adocicado, portanto os próprios europeus alteraram estas mesmas bebidas e introduziram açúcar na adição, portanto, do café, na adição do próprio chá e transformaram inclusive o chocolate enquanto bebida. Portanto, primeiramente o chocolate enquanto bebida era uma preparação com pimento, mas os europeus que não estavam habituados a esse paladar, portanto, depois transformaram-no. Mais uma vez, esta rubrica serve precisamente para nos fazer refletir que a presença, por exemplo, de açúcar não faz parte do que supostamente nós julgamos na ingestão destas bebidas. Portanto, deixo também aqui o convite para poderem experimentar os alimentos no seu paladar natural, portanto, sem adicionarmos aqui o açúcar. Nós estamos perante uma chocolateira, que obviamente era o tacho, vamos dizer assim, o recipiente onde se concretizava o chocolate. Foi de tal maneira divulgado o uso do chocolate que, inclusivamente, na classe popular, se consumiu chocolate. E esta peça foi conhecida em Portugal como chocolateira. A designação correta é chocolateira. É muito curiosa porque tem este formato, tem uma tampa e depois tem uma peça onde se abre um orifício, e esse orifício servia para, estando introduzido um molinete, que era uma vara, se poder movimentar o molinete para evitar que o chocolate pegasse ao fundo. Portanto, eu passava agora para agradecer a presença da doutora Teresa, que se disponibilizou, portanto, para nos trazer aqui alguns elementos da casa dos biscaínos, mas também alguns elementos da história desta época. Portanto, são notas de nutrição que também está aqui a abraçar a cultura, precisamente para nos fazer refletir, e também estarmos nestes espaços é sempre uma boa forma de acrescentarmos bem-estar à nossa vida, mais conhecimento, e também com isso procurarmos termos uma outra atitude perante a nossa saúde, termos uma outra tranquilidade e, no fundo, com isso também refletir-se na forma como lidamos com a própria alimentação. Muito obrigada!